Seja sopro, percussão ou cordas, o instrumento que procura está na Lavareda Music Shop. Todo o tipo de instrumentos musicais, acessórios, áudio profissional e iluminação. Tudo num só lugar. Lavareda Music Shop. Rua Montepio Rainha Dona Leonor 1B, nas Caldas da Rainha e em lavaredamusicshop.pt. Dos curiosos aos profissionais, Lavareda Music Shop. A escolha certa. Imatéria. Olá, meu nome é Luís Beja. Estamos no programa Imatéria. Bem-vindo. Hoje, dia 13 de outubro, na Arqueologia da Memória, vamos falar do Milagre do Sol em Fátima, com o padre Ricardo Figueiredo. Vamos falar também de arte da associação já extinta do coletivo 3T e de um pequeno vídeo produzido por esta associação sobre Ferreira da Silva. E na rúbrica musical temos o artista Duarte Dias. If someone were to say to you, why what happened all those years ago had to have happened to you, how would you respond? Because it was necessary. And do you have any regrets? I haven't done enough to please my mother. Which mother? Every time I read the name of one of our boys who lost his life, I have great admiration for them. They defend our progressive ideas that will free our country from religious superstitions. Who are you? I come from heaven. What do you want from us? It is a sin making lies up. It's true, Mama. She was as real as you are. Why would the Mother of God choose you? What's so special about you? See what you've done? You deceived everyone. I have to go. I promised the lady I would go back. What harm can three little children possibly do? What is dangerous is what they represent. A huge crowd of people. We need to stop them. When is this going to end? All you need to say now is, I made everything up. Faith begins at the edges of understanding. I'm so sorry you couldn't see her. Estamos na rúbrica Arqueologia da Memória e vamos falar hoje com o padre Ricardo Figueiredo. Olá, padre Ricardo Figueiredo, como está? Olá, tudo bem? Contigo Tudo bem. também? Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Hoje é um dia especial. Estamos a falar no dia 13 de outubro, em que foi precisamente o Milagre do Sol, em que veio noticiado no jornal, por exemplo, O Século, em que diz que o sol bailou ao meio-dia em Fátima. O que é isto do sol bailar ao meio-dia em Fátima? Olha, estamos a falar deste acontecimento de há 104 anos e que toca de uma forma profunda aquilo que é a nossa consciência, antes de mais, enquanto católicos portugueses. Portanto, estamos a falar de um acontecimento que marca a construção daquilo que é a nossa própria identidade. E o que é que foi este Milagre do Sol no dia 13 de outubro de 1917? Antes de mais, temos de perceber que vem no seguimento e sobretudo como ponto alto de um fenómeno, de um acontecimento que
teve lugar ao longo de 6 meses, desde 13 de maio de 1917, em que os 3 pastorinhos, a Lúcia, o Francisco e a Jacinta, veem uma figura que lhes fala, que vem do céu e que depois será associada então a Nossa Senhora, que só mais tarde é que se apresenta como a Senhora do Rosário. Mas desta figura feminina vinda do céu, que lhes fala e que os manda ir ali 6 meses seguidos, prometendo sempre, e no final farei um milagre pelo qual todos acreditarão. E por isso o milagre do sol é tão importante, porque diz respeito não só a um fenómeno que aconteceu porque sim, mas é como que a marca, o carimbo, não é? Que é dado àquilo que os pastorinhos diziam. E a questão da credibilidade de Fátima põe-se desde logo nos pastorinhos e na relação dos pastorinhos com a sua família. Coisa muito curiosa. Os pais do Francisco e da Jacinta, que eram irmãos, quando os filhos disseram que tinham visto uma mulher muito bonita, que seria Nossa Senhora, eles disseram, está bem, os meus filhos não mentem, eu ensinei-os a não mentir, portanto isso é verdade, mas por exemplo no caso da Lúcia, foi até este dia, do 13 de outubro de 1917, a família não acreditava. E portanto, aquilo era algo que lhes tocava profundamente. Nós pensávamos que seriam os nossos pais não acreditarem em nós. Claro, claro. E eles viveram estes acontecimentos que já ganhavam uma dimensão muito grande. Não é? E ganharam uma dimensão mundial. Não só mundial, mas já na época, não é preciso nós termos consciência disto para nós percebermos o que é que foi Fátima, sem qualquer prova, sem qualquer sinal da credibilidade de Fátima, pensarmos que neste dia há 104 anos e vários aspectos que permitem. Quer dizer, não havia os meios de deslocação que nós temos hoje, nem as vias, e estávamos na Primeira República, em que os ajuntamentos religiosos eram proibidos. Nós tínhamos um governo de chave anticlerical, anticatólica, e que tinha muitos elementos de anticatolicismo, e que o acontecimento de Fátima acontece como algo grave. Não é? Portanto, quem vai a Fátima, quem se junta ali para rezar o terço em público, sabe que está a violar um dos artigos da Lei da Separação, da Igreja e do Estado, de 1911. E ainda assim, para termos ideia, hoje há 104 anos estavam nas contagens, nos cálculos que se fazem, que os especialistas fazem, oscila entre os números mais tímidos, entre as 50 mil pessoas, e os números mais otimistas nas 100 mil. Costuma-se por ali a meio, é o consenso entre os especialistas que a partir dos relatos e das fotografias fazem as contas, cerca de 70 mil pessoas. 70 mil pessoas. 70 mil pessoas iam contra a lei. Sabiam que podiam levar um tiro e ir presas e sabiam que isto era complicado. Portanto, estamos a falar de um fenómeno que já naquela altura tem esta dimensão familiar dos pastorinhos, mas tem já uma dimensão política muito forte. Portanto, o reconhecimento da Igreja não foi logo de imediato. Não, a Igreja é sempre muito prudente neste tipo de fenómenos, como foi com Fátima, foi com Lourdes e foi com todos estes acontecimentos, quer de aparições, quer de milagres. A Igreja marca sempre por uma grande prudência, por uma análise muito metódica, com uma metodologia muito rígida, muito firme, e partindo do princípio, isto é tudo falso até conseguirmos provar o contrário. Isto é o princípio da Igreja neste tipo de fenómenos. Não é? A Igreja não embarca, não pensemos que aquilo... há aqui um milagre, vão atrás. Há católicos que vão e há pessoas que vão atrás disto. Não é? Agora, a Igreja, enquanto instituição, tem sempre uma prudência muito, muito grande e, portanto, análises, processos... agora não me recordo exatamente o número, mas são vários grossos volumes da documentação crítica de Fátima, que junta tudo entre 1917, desde os primeiros interrogatórios dos pastorinhos, até aos anos 40, penso eu, agora não me recordo os volumes de cor, mas são vários grossos volumes de toda a documentação deste processo, desde os interrogatórios, às notícias que saíram, a cartas que chegavam. Então é um processo muito longo. A Igreja tem sempre muito cuidado, muita prudência, porque quer saber se isto é mesmo do céu ou não. Portanto, foi um processo longo, mas que também, como dizia o então Cardeal Patriarca de Lisboa, o Cardeal Cerejeira, não foi a Igreja que impôs Fátima, foi Fátima que se impôs à Igreja. Ou seja, foi um evento com uma preponderância e com um relevo e, sobretudo, com o amor das pessoas àquilo que era o fenómeno Fátima,
de tal forma grande que impôs-se à Igreja. Quer dizer, a Igreja chega um momento que temos de investigar, temos de estudar, temos de aprofundar, que isto não parece que vai morrer aqui, não é? Se tivesse morrido, se tivesse desaparecido, se nunca mais lá ninguém tivesse posto os pés, digamos assim, tinha passado. A questão é, cresce, e cresce ainda durante as aparições sem qualquer sinal, e então depois do milagre do Sol, cresce de uma forma tremenda, com aquilo que é a principal marca que a Igreja procura. É perceber estes acontecimentos, qual é a grande marca do céu? É quando muda a vida das pessoas e quando ajuda as pessoas a aproximar-se de Deus e a aproximar-se da vida cristã. E esta é a marca de Fátima. São pessoas que vão ali, que se convertem, que começam a rezar, que rezam mais, que se confessam, que procuram mudar de vida e que saem dali reforçadas na vida espiritual. E esta é a grande marca para a Igreja Católica. Esta questão geopolítica, digamos, como é que o céu, neste caso, diz que a Rússia espalhará os seus erros. O que é os erros da Rússia? Há aqui vários pontos a esse respeito, que há alguns do ponto de vista teológico, que há outros do ponto de vista político, a questão, portanto, abreviando para não falar disto tudo. Quais são os erros da Rússia? É uma visão política e social que é ateia, ou seja, que coloca Deus fora daquilo que é a equação. E, portanto, e porquê é que a Rússia vai espalhar os erros? Né? Espalhar os erros. É, de facto, aquela proposta social, o comunismo, como visão do homem e da sociedade sem Deus, não é? Ou seja, em que tudo é pela luta de classe, ou seja, tudo é um esforço apenas do ser humano, em que o ser humano se esgota em si próprio, não é? E, portanto, em que se autodestrói porque não tem um referencial que lhe é superior, portanto, o comunismo, enquanto ideologia política e social, que se apresenta e que, de facto, vai espalhar os seus erros, ou seja, porque vai espalhar aquela que é a sua ideologia por vários países do mundo que vão adotar o comunismo e que se vão afastar daquilo que é este princípio. Portanto, qual é o grande erro do comunismo? É conceber o ser humano sem a vida divina. É conceber o ser humano sem o horizonte do céu, sem o horizonte de Deus. Portanto, uma visão do ser humano apenas como uma máquina que serve para produzir coisas, que serve para trabalhar, que serve para reclamar direitos fundados não sei muito bem em quê, mas que não tem um horizonte do céu, não é? Que se esgota, que acaba na cova. Deixem-me dizer assim de uma forma um bocadinho crua. Um ser humano que acaba na cova. Porque este é o princípio comunista, não é? É a luta de classes para que amanhã venha um mundo melhor. Para mim, que amanhã nunca chega. Não é? Ou seja, para nós cristãos a caridade é hoje, não é? O amor de Deus acontece hoje. Não é? Hoje para o céu. Não é à espera de um amanhã que nunca chega. Este é que é o grande problema da heresia comunista. Não é? E, portanto, o que Nossa Senhora vem chamar a atenção, o que o céu vem chamar a atenção há uma ideologia que se afasta de Deus, que afasta as pessoas de Deus e que temos de lembrar as pessoas e existe Deus. E é isto que acontece em Fátima. Não é? Os milhares de pessoas que vão a Fátima, os milhares de pessoas milhões de pessoas que em todo o mundo acompanham o acontecimento de Fátima, é isto que se lembram. Não é? Eu recordo muitas vezes quando uma apresentadora portuguesa que teve assim muito sucesso e que uma vez quis fazer a homenagem à única pessoa que conseguiu tirá-la do top das audiências. Foi o dia 13 de maio que foi as pessoas a acompanhar a missa de Fátima. Foi a única forma, foi a forma dela deixar foi o único dia que ela não teve o topo das audiências. Porque as pessoas vão para Fátima, as pessoas voltam o coração para Fátima. Não é? E, portanto, em que ninguém consegue ser indiferente a Fátima. E este é que é o grande ponto. Mesmo que as pessoas não queiram acreditar em Deus, cruzam-se com Fátima e têm de ter uma reação. Pode ser que não quero acreditar nisto, não quero saber disto. Mas houve um momento em que o grilo da consciência tocou-lhes para Deus. Digamos que 13 de maio de 1981 há um atentado ao Papa João Paulo II, no fundo, precisamente no dia 13 de maio. Portanto, passado 64 anos, digamos que há quem diga que seria dos tais segredos de Fátima. Como é que o Padre Ricardo vê esta questão da temática dos segredos Só uma pequena correção de linguagem. Nós não falamos de os segredos de Fátima, falamos de o segredo. É um só segredo em 3 partes. Okay. Tem as 3 partes. E, portanto, que é as 3 partes são a visão do inferno, que se conta até quem estava em julho, na Cova da Iria, em julho de 1917,
foi quando foi revelado o segredo, que a Jacinta até terá gritado assim, ai, porque viram o inferno, e portanto foi algo que os impressionou profundamente, a visão do inferno. É a conversão da Rússia, o pedido da consagração ao Imaculado Coração de Maria da Rússia e pedir a conversão da Rússia. E por a terceira parte, esta visão da Igreja que sofre, da Igreja que é perseguida, e de forma particular, no meio de toda aquela visão que os pastorinhos tiveram, a imagem do bispo vestido de branco, que parece o Santo Padre, que parece o Papa, que é morto sob arma, sob balas. E que este é o relevo. O Papa João Paulo II, quando volta do coma, volta de estar inconsciente, recorda-se de 13 de maio e diz: mas há umas aparições em Portugal de Nossa Senhora neste dia, e pede para lhe trazerem do cofre do cofre secreto da Congregação da Doutrina da Fé a mensagem de Fátima, porque a Irmã Lúcia já tinha recebido a autorização de Nossa Senhora para escrever o relato que foi entregue em Roma e ficou fechado na Congregação da Doutrina da Fé. Pede para trazer, o Papa João Paulo II lê o segredo de Fátima e percebe: foi isto, não é? Aconteceu. Mas lá está, a Igreja nunca vai atrás de histerias, nem de entusiasmos, e só no ano 2000, então, é revelada essa terceira parte do segredo de Fátima, com esta visão que é ao mesmo tempo terrível, o relato de tudo, mas sobretudo aquilo que é a perseguição à Igreja, que é a sua perseguição aos católicos, de uma brutalidade terrível, mas ao mesmo tempo este sinal da esperança de uma mãe que nos protege, de uma mãe que aparece como farol, que nos encaminha para Deus e que nos encaminha para a conversão. Portanto, podemos sofrer, mas a recompensa está garantida. E aqui bem perto de nós. Muito obrigado, Padre Ricardo. Esta conversa realmente é curta. Muito curta, para muita informação. Para muita informação, é extremamente curta. O convite, e foi um gosto para mim estar aqui hoje convosco. E já agora desafio também, um dia destes também vimos falar do seu gosto também pela escritura. Pela escritura não, pela escrita. Pela escritura também. Pela escritura também. Das Sagradas Escrituras, mas neste caso como escritor. Também. Tenho muito gosto e agradeço muito. Muito obrigado. Obrigado. Estamos na rúbrica das artes e vamos falar de uma associação que já foi extinta e deixou de ter atividade. A Associação de Cerâmica Contemporânea Coletivo 3C. O Coletivo 3C, que se propunha desenvolver e dar a conhecer os ceramistas de autor da nossa região, desde Alcobaça a Caldas da Rainha, sobretudo da Zona Oeste. Investigámos no YouTube e retirámos uma relíquia de um vídeo de uma exposição do grande mestre Ferreira da Silva, numa exposição do CCC das Caldas da Rainha, em 26 de setembro de 2009. Ferreira da Silva merece que tenha outra abordagem e prometemos, num próximo programa, tratar-me deste assunto mesmo a sério. Vamos ver agora o vídeo.
Imatéria. Seja sopro, percussão ou cordas, o instrumento que procura está na Lavareda Music Shop. Todo o tipo de instrumentos musicais, acessórios, áudio profissional e iluminação. Tudo num só lugar. Lavareda Music Shop. Rua Montepio Rainha Dona Leonor 1B, nas Caldas da Rainha e em lavaredamusicshop.pt. Dos curiosos aos profissionais, Lavareda Music Shop. A escolha certa. Imatéria. Existem cartas que nunca chegam a ser lidas. Momentos em que não olhas para o que tens, gestos que podias ter dado e valorizado. Não te arrependas daquilo que fizeste, mas não o faças, nem mais uma vez. Sempre que vejo uma porta aberta, vem um bocejo. Fico entediado, como se fecha sem eu saber o que está. Porque é que eu ajo sem cabeça? Pensa um bocado para mais tarde talvez ficarmos sós e voltar a ser o que éramos de verdade. Desde a primeira vez que te vi e senti que tudo era possível contigo, que tudo era possível contigo, que tudo era possível contigo, que tudo era possível contigo. E se fosse só mais uma vez, e se fosse só mais uma vez, deixa-me que te leve aos céus de novo, deixa-me que te acalme e que me chegue a ti, a ti. Se ainda me perdoas de vez de tudo que eu te fiz, só te queria fazer bem, não te quis ouvir chorar. De onde já caímos nem sequer vou pisar. Só te quero bem, não te vou fazer chorar. Nem mais uma vez, 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 nem mais uma vez. Estamos na rúbrica musical e temos connosco um artista, Duarte Dias. Olá, Duarte, como Olá, estás? tudo bem, Luís? Tudo bem.
És de Caldas de Rainha? Uhum. Tu és de Caldas de Rainha? Sim, não sou natural mesmo, mas vivi cá bastante Mas sentes tempo, como se fosse um caldense. Uhum. Portanto, nós vemos-te habitualmente tocar nestas ruas, nas ruas de... Aliás, nós tivemos o contacto em São Martinho do Porto. Exatamente. Não é? Daí o convite. Daí o convite. Habitualmente é o teu palco preferido ou ambicionas muito mais? É assim, eu gosto de tocar para as pessoas, principalmente. E já Claro. tive momentos na rua incríveis. Já tive momentos também em bares, em restaurantes, assim, essas coisas todas. Mas sim, era bastante gratificante ir para um Altice Arena. Altice Arena. Quiçá. Pronto. Quiçá. Estar assim. Acompanhado de uma grande orquestra. Yeah. Não, tenho aí os bons orquestreiros também. Não, mas sim, era fixe. Este tema que nós acabamos de ouvir, portanto, nem mais uma vez, é um tema que, de alguma forma, o sentiste para o criar, certo? Essa foi a verdade. Para se sentirmos bem, é porque algo nos passa no coração para, sim. Para depois transmitirmos para o papel e, neste caso, também para o instrumento e a voz. E a voz. Na verdade, eu compus este, foi dos temas mais rápidos que eu fiz a compor, porque fiz só um take a gravar com o telemóvel e disse só aquilo que estava a sentir e estava a tocar a improvisar, basicamente. Uhum. E improvisei tudo, fiz a letra e tudo na hora, só que depois havia alguns erros e assim, depois mais tarde é que ouvi, depois fui corrigindo algumas coisas. Pronto. É assim, mais ou menos o meu método de composição. Digamos que o vídeo conta uma história, certo? Uhum. E esta história que nós vimos no vídeo, no fundo, numa praia, a fazeres uma fogueira, algo que se passa no teu coração, no fundo, precisas de um local para pensar, é isso? Nós acho que todos precisamos de um local para pensar. Nós todos temos ou a lareira com o cão e o gato, ou temos a maresia no mar, ou algo do género. E sim, eu gosto sempre de pensar. E não que o vídeo tenha sido feito já numa altura em que eu tivesse que pensar muito nisso, mas sim, o mar é uma coisa que me acalma bastante. Parabéns desde já pela composição musical e, no fundo, também a estrutura do vídeo e a produção do vídeo. A produção do vídeo foi do Don't Like Views, a produção musical foi do Tony Bounce e nas guitarras de acompanhamento e adicionais temos o Rodrigo Correia e o Yuri Oliveira nas percussões, que são grandes amigos meus e foi tudo uma produção, tudo à base da amizade mesmo. Claro. E fizemos esse trabalho que eu acho que está fixe. Tá, eu gosto. Tens mais alguma coisa em mente? Sim, vou lançar mais três originais. Vai ser um mais funky, outro flamenco, sabes, estou a dizer, não sei se devia. E outro que é assim um ambiente, nem sei dizer que estilo é que é, mas... Nós temos um bocado esta questão, digamos, um preconceito, digamos, dizermos que somos latinos, não é? Ou somos os latinos diferentes dos próprios espanhóis, por exemplo. Eu acho que, na verdade, a música que é tradicional, por exemplo, na Espanha, chegou a ser o flamenco e assim, e depois a primeira era uma música mesmo deles e depois os ciganos começaram a tocar aquilo tão rápido, de uma maneira tão virtuosa, que depois acabou por ficar... a música dos ciganos, né? Em França tens o Manouche, o Gypsy Manouche, nós temos aqui o fado e realmente tudo o que é cantado, a malta canta com aquele afinco mesmo. Mas já se faz boas misturas. Portugal está muito bom, está com muito bons músicos mesmo. Sentes que não estás no país certo? Ou... Eu acho que este é o meu país. Este é o teu país, porque gostas, não é? Sim, principalmente porque gosto. Claro que adoro os outros países, quer dizer, adoro, nem sei, mas já fui a alguns. E é giro, e assim, mas eu gostava de ter uma vida confortável num sítio onde posso chamar casa, não é? E no fundo será, digamos, a nossa dimensão, digamos que poderia ser com maiores oportunidades, no fundo. Neste caso, nós próprios às vezes criamos as nossas oportunidades, né? E acho parte muito de nós e de muito trabalho. E de muito trabalho. Sim. Muito bem. Que no fundo estás a produzir na rua o trabalho, que no fundo também o ensaias, digamos, automaticamente. É verdade.
Digamos que às vezes sentes algumas tristezas, no fundo, quando estás sozinho a tocar, por exemplo, numa rua, ou nem por isso? Por acaso não. Não? Não, eu estou sempre bem com a guitarra. Com a guitarra? Não, porque, nesses momentos, das duas uma, ou começo a analisar um padrão musical que eu não consigo manjar assim muito na guitarra e faço quando não tenho. Ou seja, aproveito esses momentos para ir praticando e depois quando vejo as pessoas que já está mesmo na mão, é só chover moedas. Que é importante. Que claro. É importante, tu precisas de encher o frigorífico, não é? O Frederico. O Frederico. Muito bem. Eduardo, eu já te vi a ti tocar também outros instrumentos, por exemplo, flauta, salvo erro, não? É um bansuri, que é da Índia, natural da Índia, que é um instrumento assim mais ou menos este também, tem que ter assim, alguma abertura nos dedos e a afinação não é como uma flauta transversal, a afinação dás tu com a força do teu sopro e com o diâmetro do sopro. Como é que se chama o instrumento? Bansuri. Bansuri. Bansuri, então bam é bambu e suri é notas. Então, bansuri. Eu estou a aprender. Nós temos muito esta influência. A nossa cultura, de facto, esta questão de nós termos andado a descobrir no século XV, né? No século XV pelo mundo fora, vem-nos dar também, a nós também, outras influências culturais, influência africana, influência brasileira, influência de música também indiana e também árabe, né? Sim, bebemos todos lá e é bom que seja assim. E é bom que seja assim. Ainda bem. Qual é o tema que vamos ouvir agora, Eduardo? Então, vamos ouvir o Nem Mais Uma Vez. Nem Mais Uma Vez. E outro tema que eu vou tocar, não vai ser um original meu, não sei se posso fazer isso. Podes, claro, podes. E vai ser uma junção de uma música que andei muito na baila, do CK, se calhar, Love Wanta. Vocês vão perceber, e o The Two of Us, vai ser ali um mix. Ok. Vamos ouvir. Imatéria.
make it if we try, just the two of us, you and I. See the crease or in our fall on the window down the wall in become the morning dew. And darling, when the morning come and I see the morning sun, I wanna be the one with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us, you and I, just the two of us. Building castles in the sky, just the two of us, you and I. Imatéria. Acabámos de ouvir a versão nem mais uma vez, neste caso acústica. Duarte, como é que te sentes? Já estou cansado dos dedos, já não vou tocar mais. É bom termos esta comparação, no fundo, uma produção feita com todo o cuidado a nível de imagem e de áudio, e também termos aqui ao vivo, de alguma forma, esta... Sim, a minha maneira de tocar. A tua maneira de tocar e da maneira como nasceu o próprio tema, não é? Sim, sim. Como nasceu o próprio tema. Tu és um autodidata, tiveste formação na área musical? Não tive formação, por assim dizer, sempre toquei autodidaticamente. E então, só que depois, passado 2 anos, eu já tinha a manha, já sabia como tocar, e depois tive aulas com o Pecas, um mês, 2 meses. Com o Pecas? Sim, o Pedro Castelhano. Pedro Castelhano. E depois, como tu conheces, eu disse assim só. E depois, mais tarde, com o Taina Hari, que é um jazzista incrível, de Madagascar. E ele pronto, deu-me aulas de teoria de jazz para aí. Fiz 5, 6 meses, talvez, com ele. E pronto, daí depois comecei a tocar e a ouvir as músicas dos outros, principalmente é ouvir as músicas dos outros e ouvir a maneira deles tocarem, como a pessoa aprende. Epá, eu pelo menos gosto assim. Tu de um momento para o outro sentes que vou criar este tema, ou tens que estar... Sim. Escreves primeiro ou melhor, escreves acompanhado já com a guitarra? Já aconteceu várias coisas. Já aconteceu eu estar a fazer um loop naquela caixa que eu estava a gravar as coisas. De eu fazer lá uma música e começar a pensar numa letra e a escrever. Depois já houve outras que eu estava a tocar a guitarra e estava a cantar ao mesmo tempo e a improvisar. E outras vezes que eu só punha a música e só improvisava e gravava e depois ouvia aquilo que fazia, aquilo que gostava ou não gostava e punha. Geralmente quando te escreves é quando tens alguma emoção forte?
Sim, claro. Qual é as emoções que te inibam, por exemplo, não escrever? Estás chateado Não e não escrever. escreves? Não, se estiver chateado às vezes até que escrevo bem. Mas, às vezes é só, provavelmente, a minha preguiça. Isso acho que é o principal problema de não escrever mais. Não escreveres mais? Sim. Diz... Não sentes de maneira nenhuma, portanto, há momentos atuais que nem tens, portanto, recordações ou de emoções que no fundo te façam essa influência? Sim. Olha, a principal é provavelmente aquele amor mesmo. Quando estás chateado, ou quando estava chateado com este tema é de alguma forma, portanto, este que ouvimos nem mais uma vez, fala de uma paixão? Sim, fala de uma paixão. Sim, senhora. E pronto, e eu também às vezes quando estou na cama, ou principalmente assim os momentos em que eu passo muito tempo a trabalhar e com pessoas e a tocar em concertos, e depois quando chego a casa e está tudo silêncio, esses momentos são mesmo fixes, porque consegue-se ouvir muito bem a guitarra e ouve-se a guitarra de uma maneira diferente, que é tipo desabafo daquele enxame de energias e de coisas e yoga. Não, estou a brincar. Já te surgiu acordares e teres que ir para a guitarra? Já. Houve uma vez que estava mesmo a ouvir uma música no meu sonho e que estava a ouvir a melodia e que acordei e eu não quero perder isto. Não queres, exatamente. São momentos únicos, não é? Sim. Isto é quase como uma fotografia, é preciso daquele instante, aquele disparo, não é? É mesmo. E para restar... E às vezes o bom é sair quando está a vir, porque aí ele vai sair mesmo. Geralmente escreves os temas sobre amor? Sobre a minha maneira de ver as coisas, assim, principalmente, acho eu. Sim. E sim, mais maioritariamente, provavelmente... Um amor vivido ou um amor não vivido? Ou melhor que... Amor vivido. Amor vivido. Dá mais inspiração, é isso? Sim. Eu ainda não fiz o exercício de fazer um fake. Ou fazer tipo uma coisa, ou criar mesmo um personagem, por exemplo, e pensar nisso e fazer. Mas hei de fazer esse exercício, com certeza. Para quando é que sairá os próximos temas, digamos? Eu espero que em outubro ou novembro. Com a mesma equipa? Eu queria que sim, eu gostava. Portanto, uma equipa que ganhadora não se mexe, não é? Sim, sim, eu adorei o trabalho final, foi muito fixe. Gostava de pôr até mais pessoas, porque eu, com o meu Flamengo, por exemplo, quero ir pescar mesmo um ciganão. Okay. Não sou preconceituoso, até porque ciganão... Não. Né? Só... Ciganão é um tema... Estás a falar de um cigano com amizade, logicamente. Sim, um ciganão que vai ali cantar mesmo à sério. Então, vamos ouvir mais um tema, não é? Sim, The Two of Us, e depois vai ali com o instrumental, que está aí na baila. Ok. Duarte, muito obrigado pela tua participação, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite, vires cá. O Imatéria estará sempre aberto para os teus projetos, para a próxima música que vai ser gravada, que cá estaremos no Imatéria e na 91 FM, e muito obrigado pela tua presença. E obrigado por terem convidado, vocês são incríveis, olha. Tá. Grandes. Força, muita força. Obrigado. Vamos ouvir. Imatéria. Se ainda me perdoas de vez de tudo que eu te fiz, só te queria fazer bem, não te quis ouvir chorar. De onde já caímos nem sequer vou pisar. Só te quero bem, não te vou fazer chorar nem mais uma vez. Sempre que vejo uma porta aberta, vem um bocejo. Fico entediado
Como se fecha sem eu saber o que está? Porque é que eu ajo sem cabeça? Pensa um bocado para mais tarde talvez ficarmos sós e voltar a ser que éramos de verdade. Desde a primeira vez que te vi e senti que tudo era possível contigo, que tudo era possível contigo, que tudo era possível contigo, que tudo era possível contigo. E se fosse só mais uma vez, e se fosse só mais uma vez, deixa-me que te leve aos céus de novo, deixa-me que te acalme e que chegue a ti. Se ainda me perdoas de vez de tudo que eu te fiz, só te queria fazer bem, não te quis ouvir chorar. De onde já caímos nem sequer vou pisar. Só te quero bem, não te vou fazer chorar. Nem mais uma vez, 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 nem mais uma vez. Se ainda me perdoas de vez de tudo que eu te fiz, só te queria fazer bem, não te quis ouvir chorar. De onde já caímos nem sequer vou pisar. Só te quero bem, não te vou fazer chorar. Nem mais uma vez, 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 nem mais uma vez. Imatéria. Luís Beja escreveu e apresentou, o Júnior Gaspar Fiuza realizou e editou, Catarina Florencio na rádio colocou. Para a semana, o Imatéria espera por si. Até lá, se Deus quiser. Imatéria. Seja sopro, percussão ou cordas, o instrumento que procura está na Lavareda Music Shop. Todo o tipo de instrumentos musicais, acessórios, áudio profissional e iluminação. Tudo num só lugar. Lavareda Music Shop. Rua Montepio Rainha Dona Leonor 1B, nas Caldas da Rainha e em lavaredamusicshop.pt. Dos curiosos aos profissionais, Lavareda Music Shop. A escolha certa.